Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na condição de autista foi de respeitar o tempo necessário. Mas tempo de quê? O tempo de tudo, tudo. Estava lembrando aqui da Gabriela Neuber, ela falando sobre a exaustão do autista. O autista ele tem um período mais curto de efetividade, né? E geralmente ele faz com excelência. Contrapartida, ele entra em exaustão mais rápido. E quando essa exaustão ela não é respeitada, a gente entra em processos mais complexos, né? O cérebro ele vai chegando numa condição a ponto de entrar em burnout, às vezes até em shutdown, que é desligar, por causa da insistência. Quando a gente entra em exaustão, é o momento de parar. Só que às vezes não dá para parar, porque vamos supor uma pessoa que trabalha na condição de funcionário e a empresa não dá essa brecha. Se ele insistir em parar porque está exausto no meio de um expediente, ele pode ser demitido. Uma criança numa escola, ele não pode falar simplesmente assim, que vai ficar 2 horários sem estudar porque ele está cansado. Deveria, né? Mas não é assim que funciona. Então ele termina o seu expediente muito exausto, os autistas principalmente. E o meu filho ontem, olha que coisa curiosa, eu busquei ele na escola, ele já estava, foi num dia que alguma coisa aconteceu, ele já não estava muito bem. E aí fomos almoçar um pouquinho mais rápido porque ele tinha que ir para o consultório médico. Chegamos lá no consultório médico, ele pediu uma bateria de exames, envolvendo inclusive exame de sangue. Ele saiu bastante estressado dali e nós corremos para a agência, tem uma agência de embalde marketing. Chegando lá, botei ele para fazer as tarefas e ele já chegou numa condição ruim para fazer as tarefas e ele percebeu que tinham 11 páginas para fazer. E aí ele todo desregulado, eu falei, cara, vai fazendo, força aí que dá. Ele começou a fazer e tal, chegou num ponto que ele ficou mal, muito mal. E eu insisti, com um erro. Eu falei para ele, olha que frase infeliz, né? Força aí, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai acabar. Ele entrou em shutdown. Foi muito ruim, ele percebeu que já não conseguia mais ler. E ele passava as folhas, começava a ficar nervoso, rabiscava essa folha. E aí ele começou a dormir, ele foi deitando em cima do livro e foi dormindo, assim, poxa vida, não deveria ter insistido. E aí eu dei essa pausa para ele descansar, foi na hora também que eu tinha que buscar minha filha mais nova no colégio e tal, na escola. E aí eu lembrei, porque aconteceu algo parecido comigo, isso me ajudou muito a perceber. Porque eu também levantei cedo, fui trabalhar. No meu trabalho eu tive problemas na configuração do computador, porque não estava entrando áudio nas gravações e eu insisti e tal e não consegui resolver. Isso me deixou mal pra caramba, deu o horário de buscar o Henrique, peguei ele, fomos almoçar, aquele mesmo processo, fomos ao consultório médico, saímos, voltamos para a agência. Na agência um monte de coisa acontecendo e não estava rendendo. Quando não rende o serviço, eu fico bem desregulado também. E conversei com o Henrique, deu no que deu, que eu contei para vocês, e eu fui buscar minha baixinha na escola. Peguei ela na escola, fui lá no consultório onde a mãe dela trabalha, levei um lanche, voltei para a agência, cheguei na agência, tô ali remarcando algumas reuniões porque não ia conseguir concluir tudo a tempo. Essa coisa de remarcar reunião por causa de eu não conseguir cumprir com o que estava previsto me deixa muito mal e eu fiquei ali numa condição de burnout. Estava bem cansado, foi quando a minha esposa ligou e falou assim, olha, acabou um pouco mais cedo aqui, você tem como me buscar? Porque eu tô sem a chave da clínica. E agora, né? Vamos lá, o que eu tive que fazer? Henrique, para de fazer sua tarefa. O Paulo pediu para eu fazer? Sim, eu pedi para você fazer, mas agora para, guarda seus objetos rápidos, nós vamos para casa, a gente vai terminar isso lá em casa. Fui pegar a baixinha, ela tava com a fralda suja. Caramba, vamos trocar essa fralda. E troca a fralda, entra no carro correndo. Quando eu cheguei
na clínica eu estava completamente detonado. Eu estava numa exaustão absurda, mente e corpo, claro. E eu deveria ter passado o volante para minha esposa e não passei. Eu levei o carro até em casa, na casa aí de 13 quilômetros. E eu fiquei muito cansado. Eu cheguei em casa sem condições e eu tive então que desmarcar a única reunião que eu tinha mantido, que era uma reunião online com a diretora de produção. E eu percebi que ela não ficou muito satisfeita com essa coisa de desmarcar em cima da hora. E aí foi a gota d'água para mim. Eu fiquei detonado, fui para a cama um pouco mais cedo, não dormi bem e hoje de manhã eu não conseguia levantar. Olha só o processo, né? Quando dá mais ou menos o meu horário, que é 8 horas da manhã, eu não consigo ficar na cama, o corpo dói, a cabeça está trabalhando, então não justifica ficar ali nem mais um minuto. E hoje eu não conseguia, a cabeça não pegava, não ligava, o corpo não respondia, queria só ficar ali debaixo da coberta. Eu estava em astenia, estava sofrendo com astenia, o corpo já não tinha recuperado totalmente. E essa questão do tempo, né? Respeitar. Se a gente não respeita o nosso limite durante a nossa carga normal, a gente precisa inevitavelmente respeitar o tempo de recuperação. E meu filho, a pressão que eu fiz nele, ele ficou aqui à noite fazendo tarefas com a minha esposa e de manhã ele teve que levantar e ir para a escola, ele está lá agora, né? Então vale a reflexão. Foi bom acontecer comigo para eu ter a mesma condição de autista que ele, né? A gente entender que quando chega a exaustão, dá um intervalo com o tempo que for necessário, mesmo que tenha que depois, à noite, que seja cumprir com os compromissos, mas o intervalo ele é necessário, senão não vai render, né? O tempo de recuperação é sim importante para o autista. Quando a gente tem mas quando a gente tem experiências somada a uma boa percepção, o resultado são ações mais assertivas. E é por isso que eu gravei esse vídeo aqui. Acho que vale passar essa experiência para frente para que outras pessoas, sei lá, vocês aí, talvez espelhando, falar, caramba, mais ou menos isso que acontece. E aí o objetivo do vídeo é poder colaborar com mais pessoas que cuidam de autistas ou que são autistas. Beleza? Obrigado por ficar até o final. Até o próximo vídeo.